Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom que você voltou. Obrigado pela sua audiência, sua paciência. A gente segue firme e constante no propósito de meditar em cada capítulo de cada livro da Bíblia Sagrada. Estamos no 10º livro, ainda falta um pouquinho, mas na hora a gente chega lá. Há mais de 4 anos estamos aqui firmes nesse propósito. Já fizemos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, 5 livros da Bíblia. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo por capítulo, para você pode encontrar. Estamos agora em Atos dos Apóstolos, já estamos chegando próximo ao final de mais um livro, né? E você encontra aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Studio, no YouTube, esse trabalho fantástico, na Apple Podcasts e em praticamente todos os distribuidores de podcasts aí, se você pesquisar, você encontra esse trabalho nos distribuidores de mídias. E é isso, seguimos firmes e constantes, mais de 91 países, já tivemos cliques lá, bastante gente tem acompanhado, isso é legal, joia demais. Que o nome de Jesus seja glorificado, que a sua palavra seja espalhada. É isso. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dessa vida humana, dessas luzes, dessas sombras. Medite, leia o capítulo 20, depois vem para cá refletir comigo no texto bíblico, tá bom? Veja que existe um preço inestimável na comunhão cristã. No versículo 1 diz que depois que cessou o tumulto, Paulo chamou os discípulos e os abraçou. Após a tempestade, foi um alívio imenso poder desabafar em mútua compaixão, congratulação e devoção. Nós sabemos, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, que Paulo ele não encontrou descanso em seu espírito porque ele não encontrou seu irmão Tito, e por isso ele foi a Macedônia procurá-lo, sendo grandemente consolado ao encontrá-lo lá. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 7. Nós lemos sobre os amigos que o acompanhavam à Ásia, versículo 4. E ao longo de toda a narrativa deste capítulo aqui 20, nós sentimos quão preciosa, além de qualquer medida, foi a compaixão e o auxílio que vieram ao apóstolo cansado, abatido de corações verdadeiramente humanos. A comunhão cristã leal é um dos dons benéficos de Deus que devemos considerar entre nossos maiores tesouros, pelos quais nós devemos render sinceras graças. É também uma das maneiras pelas quais podemos prestar um serviço inestimável a homens fiéis, e assim um serviço apreciado por Cristo, o nosso Senhor. Quando Paulo estava prestes a retornar à Síria, ele encontrou a inimizade de seus compatriotas pronta para emboscá-lo. Os judeus armaram ciladas contra ele, versículo 3. Ele não pôde deixar de falar como Cristo por meio do seu Espírito. Ele o ensinou. E sua pregação tornou-se mais clara e distinta quanto à lei de Moisés. A sua doutrina tornou-se menos exclusivista, isto é, cada vez mais repugnante aos judeus de mente estreita, e a ferocidade de sua hostilidade. A hostilidade deles encontrou vazão em conspirações contra a vida de Paulo. Quem quiser seguir a Cristo, em dar testemunho da verdade, deve estar pronto para tomar a sua cruz e segui-lo pelo caminho dos perseguidos. Ser completamente fiel às nossas convicções
ser destemidamente fiel ao Senhor que nos revela a sua vontade é suportar antipatia, ódio das intrigas dos homens. Mas a gente vê aqui no texto uma providência suprema de Deus. Seus inimigos tramaram, mas Deus frustrou seus planos. Ele desviou seus esforços e seus desígnios assassinos foram derrotados. Cristo ainda tinha trabalho a fazer e a mão erguida do inimigo precisava ser contida. O transbordamento do zelo sagrado de Paulo, ele desejava aproveitar sua oportunidade em Troade no primeiro dia da semana. Ele pregou, pronto para partir no dia seguinte, versículo 7. Na multidão de seus pensamentos, ou consciente de que em breve partiria, e sentindo que talvez nunca mais voltaria a eles, desconsiderando a hora avançada e as condições, ele continuou pregando, continuou seu discurso, até a meia-noite. Aquilo que seria imprudente como regra, foi permitido como uma exceção. Nós admiramos o homem cuja plenitude de alma o torna alheio a todas as circunstâncias. É bom ter uma capacidade de devoção que às vezes nos eleva muito acima do nível dos afetos. Sentimentos comuns nos faz esquecer tudo, exceto o nosso assunto, a nossa causa, ou melhor, exceto a verdade de Deus, a causa e o reino de Jesus Cristo. Quando vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, disse o Senhor. Mas como um bravo guerreiro que recua lutando. A corajosa retirada, ela pode refletir mais honra do que a prolongação desesperada da guerra. Nós devemos saber quando ceder. Há uma passividade sábia e uma inatividade magistral. Se pudermos alcançar nosso objetivo cristão, não devemos permitir que nenhum escrúpulo de vaidade se interponha em nosso caminho. E quanto bem pode ser feito dessa maneira furtiva. O sofredor, ele deixa cair a semente enquanto caminha. As maiores obras foram feitas para Deus e para o mundo por sofredores em meio ao sofrimento. No mundo, o apóstolo fiel tem tribulações, mas paz no coração. E essa paz transborda de seus lábios para seus irmãos enquanto ele caminha. O verdadeiro servo de Cristo, ele não cobiça a perfeita tranquilidade. O púlpito não é para ele uma poltrona confortável. Os homens são impelidos a dar o melhor de si pela dor, muitas vezes. Muitas vezes eles são aperfeiçoados para ensinar na escola do sofrimento. A compaixão e o amor se aprofundam por meio de experiências compartilhadas. O versículo 7 ao 16 ressalta essa amorosa comunhão dos santos. Ela se manifesta no amor e na comunhão da palavra, uma prepara a outra, e juntas elas explicam-se e enriquecem-se mutuamente. Eis o primeiro vestígio da observância do domingo na história da igreja. As associações cristãs, elas enxertam-se em antigos costumes. Perturbado pela dor e restaurado. Eutico adormece durante a pregação e cai. Ele foi levantado morto, ou como se estivesse morto, como alguns intérpretes diriam. E Paulo se lança sobre ele, como Elias fez com o filho da Sunamita, em 2 Reis 4:34, como Elias fez com o filho da viúva de Serepta, em 1 Reis 17:21, para que por meio do calor vital, ele pudesse restaurá-lo à vida. Essa impressionante coincidência da morte em meio à vida, da vida em meio à morte, deve ter lembrado poderosamente os discípulos daquele que é a ressurreição e a vida, de sua promessa, e assim deve ser fortalecida a fé e estreitados os laços de amor.
aquele que o trouxe de volta está aqui. Não foi pequena a consolação dos irmãos quando o jovem foi restaurado à vida. Uma cena impressionante. O apóstolo ele está em sua última jornada missionária. Ele trabalha enquanto é dia, pregando a palavra com poder, selando o seu testemunho com milagres, buscando com constância o fim que lhe foi proposto. E aquele adormecido. Uma advertência contra a fraqueza e a ociosidade. Digo a todos: vigiem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a vigilância e providência divinas que nunca dormem. Temos um Deus que ajuda e o Senhor Deus que salva até mesmo da morte. E aí a gente vê a energia dessa personalidade apostólica. Ele desce com compaixão, se lança sobre Eutico com fervorosa oração, o abraça com amor urgente. E o silêncio da presença divina. Não façam barulho. Deus está aqui, seu dedo tocou e ele adormeceu. Inclinem-se diante de seu poder e decreto, recolham o coração da distração na lembrança de suas consolações. Ele não está morto, mas dorme. Pode-se dizer de nossos amigos cristãos. De Éfeso, passeando pela Macedônia até a Grécia, retornando pela Macedônia via Filipos até Troade. Esse é Paulo. E uma vigilância cautelosa. Ao supervisionar a vida espiritual em ascensão das igrejas nascentes. Uma lição de fidelidade e devoção aos interesses dos irmãos cristãos, bem como de sua lealdade a Cristo. Não bastava que as igrejas possuíssem a verdade. Ela estava ameaçada por muitas dificuldades, por influências obstrutivas, tanto judaicas quanto gentias. O alto sacrifício envolvido em tais jornadas, não apenas no grande esforço, mas também no perigo de vida. E uma crescente influência do apóstolo, que foi vista na reunião de tantos ao seu redor como seus companheiros de jornada e de trabalho, um testemunho do domínio que seus ensinamentos exerciam sobre as igrejas, mostrando que a visão do cristianismo apresentada nas epístolas paulinas, escritas por volta dessa época, era uma representação fiel da crença corrente da igreja gentia primitiva. Tampouco poderia ser muito diferente daquela ensinada pelos líderes judeus. Caso contrário, Paulo não poderia ter declarado o que ele ensinava, que era todo o conselho de Deus. Houve uma parada de 7 dias na porta de entrada entre a Europa e a Ásia. É o que nos diz o versículo 6 ao 12 desse capítulo 20. E nós podemos presumir com muita segurança que essa estadia de 7 dias em Troade teve muitos aspectos de um especial interesse. O versículo 4 nos apresenta 7 homens que acompanharam Paulo à Ásia. Eles estavam ali à espera dele, de Silas, do historiador. Esses 10, além de qualquer outros que possivelmente estivessem com eles, devem ter sido os visitantes bem-vindos dos discípulos em Troade. A memória, ela permanecia em Troade, versículo 9 do capítulo 16, pois era o lugar onde, na visão noturna, Paulo recebera o chamado para a Europa por meio da visão do homem da Macedônia. Após essa visita, quantas lembranças se acumulariam em torno do lugar, das pessoas e daquela parada de 7 dias. Nós podemos, em meio à extrema brevidade do relato aqui apresentado, nos lembrar de que, como mesmo na vida mais árdua, o Senhor não esquece de proporcionar o intervalo necessário de repouso e revigoramento. Nenhuma vida é mais desgastante do que a dos homens que não pensam em nada, não se importam com nada, além de acumular riquezas.
Essa vida, muitas vezes, ela mata o melhor do coração, o melhor da mente, até mesmo o melhor da constituição física. E nesse sentido, meus queridos, os homens, eles se esforçam mais e com mais crueldade do que Deus os faz trabalhar. Mesmo no trabalho mais árduo que Ele nos dá, Ele acrescenta muita misericórdia. Mas agora, pelo que podemos ver, os 7 dias em Trode, sem serem perturbados por perseguição externa ou desavenças internas, devem ter sido dias de conversas felizes, de descanso tranquilo. Quanta coisa esse grupo ele compartilhou, eles tinham para conversar, para ouvir falar do povo de Trode, para contar a eles. De repente, a calma foi interrompida. A causa da interrupção nessa ocasião provavelmente implica uma pouquíssima culpa em Eutico. Alguém já disse algo a respeito que as horas de sono raramente são interrompidas pela devoção, muitas vezes por motivos banais, mas como nos é dito mais de uma vez que Eutico foi vencido pelo sono, que havia provavelmente até razões físicas alheias à sua condição individual, que aumentavam essa tendência, não é necessário culpá-lo. A gente vai voltar a falar de Eutico no próximo episódio. Vamos encerrar por aqui para não ficar muito grande. Nos próximos episódios vamos se aprofundar mais um pouquinho nesse texto e contexto como a história de Eutico. Agora eu queria deixar 2 perguntas retóricas para sua reflexão. A gente vai fazer uma breve oração e encerrar mais um episódio. Minha pergunta para você é: como poderia o coração humano permanecer indiferente diante de um amor que se lança sobre os mortos espirituais para lhes devolver a vida? Não é a comunhão dos santos um dos maiores milagres da graça, onde corações feridos se tornam abrigo e consolo uns para os outros? Sim, pense nisso. Vem, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, dá-nos a graça de viver a fé com o mesmo zelo de Paulo, sem temer a dor, nem o sacrifício, mas confiando que mesmo nas quedas e interrupções da vida, tua mão poderosa restaura, fortalece e renova. Que em cada comunhão sincera entre irmãos, sintamos o sopro da tua presença, a ressurreição e a vida entre nós. Joia demais. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Vem comigo no próximo episódio, que a gente vai continuar refletindo nesse capítulo, tá bom? Um abraço. Deus continue te abençoando. Até breve. Tchau, tchau.